Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista em Vila João Vaz. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco mais uma vez. Nessa noite, eu quero que você feche seus olhos e ore comigo nesse momento, para que nós possamos iniciar nosso culto. Senhor meu Deus, obrigado por essa noite, obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, aprendendo mais de Ti, ouvindo a Tua mensagem. Que a Tua mensagem faça diferença em cada vida, em cada coração e em cada lar, Senhor. Que as pessoas sintam a diferença de ter uma vida contigo. É isso que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero convidar você que está nos assistindo para olhar aqui embaixo na sua tela e ver o que está passando nas nossas redes sociais. Quero te convidar a fazer parte das nossas redes sociais. O nosso Instagram que é @ibjoãovaz. Esse canal do YouTube que você está acompanhando esse vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de comentar aqui embaixo no vídeo o que você achou, se Deus falou com você através desse culto e dessa mensagem. Agora, nós vamos passar a palavra para a equipe de louvor, que você acompanhe, que você cante conosco e que você sinta o que Deus tem a falar ao seu coração, que você sinta a diferença de Deus na sua vida nessa noite. E logo após nós teremos a mensagem com o nosso pastor José Feliciano de Matos. Que Deus te abençoe.
Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos dando início a mais um culto especial, quando nós podemos agradecer a Deus pelo fato consumado de Jesus Cristo, quando Ele, já pré-determinado por Deus, dele entregar a sua vida em resgate da nossa vida. E hoje, neste domingo, nós comemoramos o domingo de Páscoa, quando nós podemos ter a certeza, pela fé, que Jesus nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu.
Nessa noite nós queremos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por mais essa semana que começa, depois de termos ali o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós temos muito a agradecer. Eu quero que você, aí onde você estiver, você possa estar também orando comigo. Curva a sua cabeça, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Se você estiver ao alcance desse vídeo, ore comigo. Fala com Deus. Fala com as suas palavras. Agradece a Deus por esses momentos bons que Deus tem nos proporcionado. Mesmo em meio à pandemia, momentos de tristeza, mas também momentos de júbilos, quando muitas pessoas têm vencido essa doença. Oremos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, somos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor tem sido misericordioso por aqueles que têm suplicado, que têm clamado pelo Teu poder, poder de cura, poder de milagres. Muito obrigado, Senhor Deus, quando hoje nós podemos comemorar mais um domingo de Páscoa, quando nós vemos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele venceu a morte. E nós sabemos que tudo isso é o programa de Deus em favor de cada um de nós. Fala conosco, Pai, através da leitura da Tua palavra. Fala conosco através da explanação da mesma. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, as palavras na boca do Teu servo, vindo do Teu coração para o nosso coração. Nos abençoe, Pai. Nós pedimos tudo isso e suplicamos em favor daquelas pessoas que estão doentes, acamadas. Agradecemos a melhora da saúde do Elias Roberto e também, ó Pai, pela melhora do Pedrinho e do Antônio Marcos, filho da irmã Helena. Ó Deus, muito obrigado por todas as bênçãos até aqui alcançadas. Nós oramos assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, o livro do reino, onde fala sobre o reino de Deus. E nós queremos ler no capítulo 28, quando fala da ressurreição de Jesus. Baseado no capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisai os meus irmãos
para que se dirijam à Galileia e lá me verão. Que o nosso Deus possa continuar nos abençoando, sempre com a leitura da sua palavra. Nós vemos aqui nessa trajetória de Jesus, rumo à cruz do Calvário, depois de passar por toda a angústia, depois de passar por aqueles momentos tão difíceis na vida de um homem, mas ele estava o Filho de Deus, que estava já predeterminado para ele entregar-se a si mesmo em resgate de toda a humanidade, liberando a salvação eterna. Já estava predito que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso aconteceu. Jesus foi preso, Jesus foi entregue às autoridades, Jesus foi levado ali ao pretório para poder ser julgado, condenado, e ele foi condenado à morte. Morte de cruz. Ele conduziu aquela cruz até quando ele pôde, ele teve força, mas aquela cruz o conduziu ao Monte Calvário, que significa o Monte Caveira. E ali estavam 3 cruzes, uma à sua direita, outra à sua esquerda. E a cruz do meio, a cruz maior, era a cruz do Mestre. E antes de colocá-lo naquela cruz, depois de condenado à morte, eles trocaram as suas vestes e colocaram uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça. E ali começa o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fugiu da responsabilidade, do compromisso e também do plano do nosso Deus. Então Jesus agora é colocado naquela cruz, é pregado naquela cruz, ele derramou o seu sangue em favor das nossas vidas. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala, ele deixou essa profecia, que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos irmãos e amigos, o sofrimento de Jesus foi para mostrar que ele é Deus, foi para mostrar que ele entregou a sua vida para resgatar um povo que estava perdido, estava à margem daquilo que Deus havia ensinado no passado e que ele veio e ensinou no seu tempo, no seu ministério. Então, Jesus foi à cruz. Ali ele morreu. Ali ele entregou a sua vida. E nas últimas palavras de Jesus, ele disse, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E na manhã do primeiro dia, como disse o texto da palavra de Deus, que na manhã do primeiro dia, o texto diz aqui no capítulo 28, o texto que eu acabei de ler, os irmãos ouviram, que diz que no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E ali, narrado por Marcos e Lucas, diz que elas levavam perfumes para embalsamá-lo. E quando elas chegam até a porta do sepulcro, elas observaram e assustaram em ver que a pedra tinha sido removida da porta do túmulo.
E elas olharam para dentro do túmulo. E ali estava o anjo. E ele disse: o que procurais? O que vocês procuram não está mais aqui. O túmulo está vazio. E essa expressão do anjo às mulheres era o cumprimento da palavra de Deus, em que diz que no terceiro dia ele ressuscitaria. E ali se cumpriu tudo o que fora dito pelos profetas, por Jesus. Os seus discípulos entenderam, mas não acreditaram que isso ia acontecer. Então ele venceu a morte por nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, a palavra de Deus diz, escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. Então Jesus venceu a morte, por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo ele escreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então nós podemos hoje comemorar que Jesus ressuscitou. Comemora-se a Páscoa, e a palavra Páscoa é passagem. Então Jesus passou da morte para a vida. Jesus agora está vivo. Nós não adoramos um Jesus morto, pregado em uma cruz. Nós adoramos um Jesus vivo, ressurreto. Então a ressurreição de Jesus é caso verídico. Depois de ressuscitado, ele apareceu para mais de 40 pessoas. E a Bíblia conta a história que quando ele ia a caminho de Emaús, ali estavam os seus discípulos anônimos. Falavam acerca da ressurreição. E Jesus agora se apresenta como Cristo ressurreto. Esse mesmo Jesus que se apresentou no seu tempo, ele se apresenta hoje também. Hoje nós comemoramos a Páscoa, a passagem. Ele passou da morte para a vida para nos dar também vida. Vida e vida em abundância. Vida eterna. Quando nós partirmos desta vida, nós também iremos receber essa vida eterna com Cristo. Ele é a ressurreição e a vida, como disse para Marta e Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse o Cristo que nós acreditamos. É esse o Cristo que nós proclamamos. Por isso é necessário que cada um de nós venhamos fazer uma análise da nossa vida. Refletir nessa passagem, refletir nesse acontecimento, refletir nesse episódio. Que o começo foi muito triste, mas o final foi um final feliz. Porque Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. As mulheres encontraram um túmulo vazio. E a ordem que elas receberam: vai depressa e conta aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. E elas foram apressadamente a contar aos seus discípulos. Então Jesus ressuscitou. Eu quero nesta noite deixar este recado de Deus, para que você possa acreditar que Jesus Cristo está vivo e ele intercede por nós ao lado do Pai. E nós precisamos acreditar nisso. Saber que ele é o nosso Deus. Saber que ele está presente conosco. E depois de ressurreto, ainda no capítulo 28, ele dá uma missão para os discípulos. A partir do momento que ele se apresentou para eles, ele reuniu os discípulos em uma grande comissão. E ele disse: portanto, agora, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo aquele que aceita Jesus tem a companhia de Jesus. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus,
eles têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, entregue a sua vida a Jesus. Confia que Ele está presente, porque é promessa dele. Jesus ressuscitou. É o brado que nós devemos dar no dia de hoje. No momento em que nós estivermos estudando esta palavra, nós devemos dizer: graças te dou, Pai, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E quando nós oramos e clamamos por Ele, Ele responde a nossa oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar de novo. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por esse texto, Deus, porque traz uma garantia para a nossa vida. Porque nós temos certeza pela fé que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Depois de passar por muitas angústias, por muitos escárnios, por muitos abusos, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. Nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor toque no coração das pessoas que porventura irão ouvir esta mensagem, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador. Que esta noite possa ser uma noite de salvação de vida. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Agora que o amor do nosso Deus e Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Vamos ouvir mais uma música para louvor e honra do nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Aceite os planos de Deus essa noite para você. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim como Deus me ama, Ele também te ama. Aceite Jesus nessa noite. Salvador.